Você já se perguntou como, a partir daqueles altos hastes robustos de cana-de-açúcar balançando sob o sol escaldante, as pessoas são capazes de criar cristais brancos brilhantes, tão puros e claros quanto vidro? O açúcar refinado não é apenas um ingrediente familiar em todas as cozinhas. É o resultado de uma transformação extraordinária, onde a paciência da ciência e a natureza se unem em perfeita harmonia para criar algo verdadeiramente notável. Milhões de toneladas de açúcar são produzidas anualmente a partir de campos infinitos de cana-de-açúcar em todo o mundo, alimentando bilhões de refeições e trazendo doçura a cada canto da vida. Neste vídeo, testemunharemos cada passo dessa jornada fascinante. Da cana-de-açúcar fresca ao xarope de ouro, das caldeiras rugindo à cristalização e, finalmente, ao nascimento daqueles grãos brilhantes de açúcar. A cana-de-açúcar é originária de regiões tropicais e o açúcar, seu derivado mais famoso, é conhecido pela humanidade há séculos. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, mais de 1,9 bilhão de toneladas de cana-de-açúcar são colhidas todos os anos em todo o mundo. A partir dessa matéria-prima aparentemente simples, a humanidade construiu uma enorme indústria, produzindo mais de 180 milhões de toneladas de açúcar anualmente para satisfazer a demanda global. Hoje, o açúcar é muito mais do que apenas um adoçante. Desempenha um papel crucial na formação da textura, cor e sabor dos alimentos e atua como conservante natural, reduzindo a atividade de água nos alimentos. Biologicamente, o açúcar pode ser rapidamente convertido em glicose, a principal fonte de energia para as células, especialmente para o cérebro e atividade muscular. A jornada da cana-de-açúcar começa em vastos campos onde tratores pesados araviem profundamente o solo, afrouxando-o para o plantio. Máquinas especializadas, então, esculpem sulcos, aplicam fertilizante, colocam mudas de sementes com cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento e as cobrem com terra em um movimento contínuo. Em grandes países produtores como o Brasil, Tailândia e México, sistemas de irrigação em larga escala mantêm o solo úmido durante todo o ano. A capina constante e a fertilização regular garantem um forte crescimento. Um único hectare de cana-de-açúcar pode absorver até 660 kg de nitrogênio, 330 kg de potássio e 220 kg de fósforo durante seu ciclo. Graças a esse cuidado preciso, os campos crescem altos e vibrantes, prontos para a colheita. Quando a concentração de açúcar dentro de cada junta da cana atinge seu pico, os agricultores entram no momento que esperavam: a colheita. Esta janela dourada tipicamente chega entre 10 e 18 meses após o plantio, quando o nível de sacarose dentro dos talhos está no seu ponto mais alto. No passado, muitas regiões praticavam a queima pré-colheita, ateando fogo nas folhas secas para limpar os campos. No entanto, com a crescente conscientização sobre poluição do ar e degradação do solo, este método foi gradualmente abandonado. Hoje, colheitadeiras mecanizadas dominam os modernos campos de cana-de-açúcar. Essas máquinas colossais cortam os talos na base, cortam-nos em segmentos de 10 a 12 polegadas, retiram as folhas e empilham cuidadosamente os galhos limpos, tudo em um movimento contínuo. Uma única colheitadeira pode processar mais de 100 toneladas de cana-de-açúcar por dia, aumentando drasticamente a eficiência enquanto reduz o trabalho manual. Ainda em fazendas menores em regiões tradicionais do Brasil, Tailândia e México, a colheita manual ainda perdura. Os agricultores empunham facões afiados para cortar cada talo à mão, uma imagem consagrada pelo tempo que conecta a doçura do açúcar a séculos de trabalho humano e resiliência. Imediatamente após ser cortado, a cana-de-açúcar deve ser transportada para a usina o mais rápido possível, idealmente dentro de 12 a 16 horas. Qualquer atraso significa que o açúcar dentro dos talos começa a se deteriorar, consumido pela respiração natural e micro-organismos. Uma vez colhidas, as canas são carregadas em caminhões, trens ou até barcaças, dependendo do terreno e da distância. No Brasil, um dos maiores produtores de açúcar do mundo,
longos trens carregados com cana recém-cortada viajam de plantações para grandes moinhos durante toda a época da colheita. Enquanto isso, na Tailândia, milhares de pequenos caminhões lotam as rodovias, formando uma cena vibrante quase festiva, um sinal de que uma nova temporada de produção de açúcar começou. Quando a cana colhida chega à usina, carrega consigo poeira e areia, pequenas pedras e pedaços de resíduos vegetais agarrando-se à superfície externa. Se não forem removidas previamente, essas impurezas podem desgastar as lâminas de corte e rolos de esmagamento, ou se misturar no suco, afetando a qualidade do açúcar. À medida que a cana se move ao longo da correia transportadora, jatos de água de alta pressão lavam a terra e a areia. Detritos maiores, como pedras ou pequenos galhos, são separados por peneiras vibratórias ou grades metálicas. Em muitas fábricas modernas, lavadoras de tambor rotativas e tanques de limpeza por vórtice, equipados com jatos de água contínuos, são usados para garantir que a cana seja completamente limpa antes do início do processamento. Da esteira de lavagem, os talos de cana-de-açúcar recém-limpos se movem em direção à seção de britagem e extração, onde enormes rolos de aço começam a jornada de extrair o primeiro jato de suco doce. O objetivo do processo de britagem é quebrar a estrutura interna da cana, permitindo que o líquido açucarado dentro seja liberado mais facilmente durante a prensagem. Máquinas de trituração potentes destroem os talos, rasgam as fibras e aumentam a área de superfície, reduzindo a cana em fragmentos pequenos e trabalháveis. A prensagem, então, se torna o estágio-chave, o momento em que o açúcar dissolvido é separado da matriz fibrosa da planta. O caldo de cana extraído é coletado para posterior refinamento, enquanto o bagaço restante torna-se o principal subproduto da fábrica. A cana desfiada passa por uma série de processos com pesados rolos de aço, projetados para espremer até a última gota de suco. Depois da prensagem, o que resta é um resíduo fibroso úmido, com muito pouco açúcar restante. Este material, uma vez seco ou processado posteriormente, pode ser usado como fonte de combustível ou matéria-prima para outras indústrias. O suco extraído da cana-de-açúcar moída surge marrom esverdeado, preenchido com impurezas dissolvidas e suspensas, proteínas, ceras, ácidos orgânicos, fibras finas de cana e vestígios de areia. Para evitar isso, adiciona-se cal para ajustar a alcalinidade do suco. O cálcio reage com compostos indesejados, formando hidróxidos e carbonatos insolúveis que podem ser separados mais tarde. Antes da introdução da cal, uma pequena quantidade de ácido orgânico, frequentemente suco cítrico, pode ser adicionada para ajustar o pH e evitar o excesso de incrustação. A mistura é então bem mexida, garantindo o equilíbrio químico completo, antes de ser enviada para enormes tanques de decantação. Dentro desses tanques, a gravidade assume o controle. Impurezas mais pesadas afundam lentamente, formando uma densa camada de sedimento conhecida como lama clarificadora. Este sedimento não é desperdiçado. Uma vez seco, torna-se um fertilizante orgânico rico em nutrientes, usado novamente nos canaviais. Enquanto isso, o suco clarificado, agora brilhante e translúcido, continua sua jornada em direção aos evaporadores, pronto para ser transformado no xarope concentrado que em breve se cristalizará em açúcar. Após a decantação, o caldo de cana clarificado contém cerca de 12 a 15% de açúcar em peso. Mas para cristalizar, deve atingir mais de 60%. Isso acontece dentro do evaporador multi-efeito, grandes trocadores de calor onde o suco ferve sob pressão reduzida, permitindo que a água evapore em temperaturas mais baixas enquanto evita que o açúcar queime. O vapor de um estágio aquece o próximo, economizando energia. À medida que a água evapora, o líquido engrossa e vira um xarope escuro e viscoso. Depois, passa para panelas de vácuo para cristalização. Operando sob baixa pressão, reduz-se o ponto de ebulição, permitindo que o açúcar se forme em temperaturas suaves e prevenindo a caramelização indesejada. Pequenos cristais de sementes são adicionados, servindo como núcleos para a fixação de moléculas de sacarose e crescimento.
A pressão, temperatura e velocidade de agitação são controladas com precisão para produzir cristais puros e uniformes. Uma vez que a cristalização está completa, a mistura semissólida, chamada massa cozida, é transferida para centrífugas industriais, girando a milhares de revoluções por minuto. A intensa força centrífuga separa o melaço escuro dos cristais de açúcar sólidos. O melaço, rico em aroma e minerais, é vendido para fazer etanol ou ração animal, enquanto os cristais de açúcar que permanecem atingem 97 a 99% de pureza. Embora os cristais de açúcar tenham sido separados do melaço, ainda retém cerca de 1 a 2% de umidade. Se não for tratada, essa pequena quantidade de água pode fazer com que o açúcar se aglomere, descolora ou se torne um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos. Por isso, a secagem se torna uma etapa decisiva para garantir a preservação a longo prazo. Em fábricas modernas, açúcar úmido é alimentado em secadores de leito fluidizado ou sistemas de transporte de ar quente. No processo de leito fluidizado, uma poderosa corrente de ar quente, entre 120 e 150 graus Celsius, suspende as partículas de açúcar, permitindo que a umidade evapore rapidamente, mantendo cada cristal perfeitamente intacto. Alternativamente, no método de transporte de ar quente, o açúcar viaja ao longo de uma correia de malha fina, enquanto o ar seco flui na direção oposta, removendo suavemente a umidade restante. Tanto a temperatura quanto o tempo de secagem são rigorosamente controlados. Se o calor estiver muito alto, o açúcar começa a caramelizar. Se for muito curto, a umidade permanece acima do padrão. O resultado dessa precisão é notável. Um açúcar tão seco e crocante que seu teor final de umidade cai para apenas 0,02 a 0,05%, deixando cada grão solto, brilhante e naturalmente fluido, sem necessidade de aditivos antiaglomerantes. Quando os cristais de açúcar secos e crocantes estão finalmente prontos, o processo entra em sua fase final: embalagem e distribuição. Isto não é meramente um passo técnico, mas um símbolo de compromisso com a qualidade. Antes que o produto chegue aos consumidores em todo o mundo, primeiro cada lote passa por uma rigorosa inspeção de qualidade. Amostras são coletadas e analisadas quanto à brancura, solubilidade, impurezas residuais e teor de umidade. Para açúcar comestível, são realizados testes microbiológicos adicionais para garantir total segurança alimentar. Somente após atender a todos os padrões exigidos, o açúcar pode seguir para a linha de embalagem automatizada. Aqui, sistemas controlados por computador cuidam de cada detalhe. Com precisão, papel multicamadas ou sacos de polipropileno são abertos automaticamente, preenchidos com o peso exato, selados e etiquetados com datas de produção e códigos de identificação de lote para rastreabilidade. Dependendo do mercado pretendido, o açúcar pode ser embalado em pequenos sacos de 500 gramas a 1 kg para uso doméstico, ou sacos industriais pesando de 25 a 50 kg para clientes de grande porte. Uma vez selados, os pacotes acabados são transportados para armazéns com clima controlado. Estas instalações devem permanecer secas e bem ventiladas, com regulação constante de umidade e temperatura para evitar aglomeração ou descoloração. Em muitas fábricas modernas, sistemas automatizados de armazenamento e recuperação, ASRS, equipados com elevadores robóticos e veículos guiados autônomos, AGVs, otimizam espaço e agilizam logística interna, garantindo um manuseio suave e eficiente. A partir deste ponto, os puros cristais de açúcar branco iniciam sua jornada global, indo aos supermercados, pequenas lojas locais e até fábricas de confeitaria, empresas de bebidas e fabricantes de alimentos. É a etapa final de um processo de ciclo fechado, onde cada cristal sai da fábrica carregando não apenas doçura, mas a marca da tecnologia, artesanato, orgulho e engenhosidade humana. Quando os puros cristais de açúcar branco estão prontos para sair da fábrica, a história não termina aí. Ao lado do produto doce, permanece uma grande quantidade de bagaço, resíduo fibroso que antes era considerado desperdício e tornou-se agora um recurso valioso,
dando nova vida ao que antes era descartado. O uso mais comum e economicamente eficiente do bagaço é como combustível de biomassa. É queimado em caldeiras para produzir vapor, que aciona turbinas gerando eletricidade para a própria fábrica. Qualquer excedente de energia é vendido para a rede nacional. Cerca de 25% do bagaço do mundo também é reciclado em papel. Após a limpeza, as fibras são despolpadas, prensadas e secas em folhas de papel ou papelão. Uma tonelada de bagaço pode produzir cerca de 150 a 200 quilogramas de papel, ajudando a salvar milhões de árvores todos os anos. O bagaço também é usado para fazer embalagens ecológicas. Quando misturado com amido e polpa de papel reciclada, a mistura é aquecida e prensada a 160 a 200 graus Celsius, formando copos biodegradáveis, lancheiras e talheres que se decompõem naturalmente em 60 a 90 dias. Do subproduto à energia e materiais sustentáveis, o bagaço virou prova de que até mesmo os resíduos de fábrica podem renascer como um recurso, estendendo a história do açúcar em um ciclo de renovação e sustentabilidade. De um humilde talo de cana-de-açúcar para cristais brancos brilhantes, esta jornada reflete a harmonia da ciência, tecnologia e esforço humano. Cada etapa, do campo à fábrica, revela a precisão por trás de uma doçura que é tudo menos simples. Se você quiser continuar explorando o extraordinário mundo da manufatura, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações no canal Docs Fabricando para descobrir novas histórias de inovação, transformação e engenhosidade humana.